Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais uma edição do Pauta Aberta desta semana. Vamos falar sobre redes sociais. Você sabia que a média do brasileiro no celular é a mais alta do mundo? É verdade. 4 horas e 48 minutos. Não telefonando, mas clicando, digitando nas redes sociais. Os dados são de um levantamento de estatística e são referentes ao ano de 2016. O tempo de uso do aparelho mais do que dobrou em 4 anos. Em 2012, a média era inferior a 2 horas por dia. Já em 2016, estava à beira das 5 horas. É muito tempo, hein? Para falar sobre esse assunto, só a psicologia para nos explicar isso, né? Uma psicóloga, Danusa El-Khatib. Seja bem-vinda, Danusa. Obrigada, Dilson. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. Me diga uma coisa, não é muito tempo, não? 4 horas e 48 minutos por média, digitando, clicando nas redes sociais? Muito. É uma perda, eu diria que é uma perda de tempo, né? As pessoas estão achando que estão adquirindo muitas informações e tal, mas eu diria que é uma perda de tempo. Estão deixando de viver a vida pessoal aqui, A propósito, as relações pessoais. Já que você tocou no assunto, você tocou na palavra informação. A rede social não é informação, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Explica para nós, por gentileza. Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Primeiro que são informações muito superficiais e tem que tomar cuidado da onde que vem isso, da onde que vem essas informações, da onde é a fonte, né, a origem. Então tem que, na verdade, as redes sociais elas são utilizadas para se comunicar teoricamente, né? E tem muita gente confundindo. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado porque está gerando muitas doenças psicológicas mesmo. Não gerando, mas está contribuindo muito para ansiedade, depressão, própria vício como compulsão, né? A própria compulsão. Doenças mentais. Doenças mentais. Transtornos mentais. São transtornos gerados pelo uso das redes sociais. Não digo gerado, né? Existem muitas pesquisas desde 2010, né, no mundo inteiro, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, China, México, que eles entraram descobriram, né, de que as redes sociais estão contribuindo muito para o aumento de ansiedade e depressão, até suicídio. Né? Então, não é que a gente tem que eliminar isso, claro, mas a gente tem que saber lidar com isso. Administrar o nosso tempo, certeza, né? Porque são 24 horas e quase 5. Na rede social tem alguma coisa errada. Né? Então tem que prestar muita atenção. Que não é só os jovens, às vezes a gente pensa que são só os jovens, mas pessoas de idade, adultos, até pessoas mais velhas que estão sendo influenciadas as redes sociais. As redes sociais de maneira exagerada. Você tem informações sobre o número já de pessoas que buscam... O número é grande já de pessoas já... doentes, né? Aumentou, diz que na Inglaterra tem um estudo grande na Inglaterra, que em 5 anos, na faixa etária entre 14 e 24 anos, aumentou em 70% o número de pessoas com ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. A 5 anos atrás. Né? Então, assim, realmente as redes sociais estão contribuindo bastante, né? Porque tem a questão da comparação, né? Da pessoa estar lá viajando, o outro está viajando, eu estou em casa trabalhando. Eu não tenho dinheiro, não tirei férias, vendi as minhas férias e o meu amigo está postando foto num cruzeiro. Exatamente, então tem essa questão da comparação que pode gerar uma depressão, né? Então diminuir a autoestima, diminuir o nosso bem-estar por essa comparação. E a ansiedade no sentido, quem está se expondo, né, quem está postando, desde uma foto, um texto, alguma coisa, gera uma ansiedade porque ela fica esperando um reconhecimento. Né? Quantas pessoas vão curtir, quantas vão comentar. Clica e fica, posta e fica esperando, fica olhando, não tira o olho da tela, né? Exatamente. Então, muitas vezes até gera uma frustração, porque cria uma expectativa, eu vou fazer sucesso, vão tantos me curtir, tantos comentar, e não chega a esse número, ou existem críticas no meio, ou tem pessoas que criticam, então é bem complicado, tem que saber bem lidar com as redes sociais. Porque... Tanto quem posta, quanto quem
quem acompanha, né? Antes nós tínhamos o Facebook, campeão. Agora é o Instagram, né? O Instagram dominou. Exatamente, exatamente. E o Instagram tem essa questão até das curtidas, né, dos likes. Então, essa comparação que gera ansiedade de cada vez querer mais likes, né? Então, fica esperando e aguardando receber esses likes. E eu diria assim, que não só as redes sociais, como Instagram, Facebook, mas o próprio WhatsApp também gera uma ansiedade. WhatsApp. Porque você manda uma mensagem, eu mando uma mensagem para você, né? Eu fico esperando uma resposta imediata. Fica olhando, está azul. Exatamente. E você Ele não também, viu ainda. Então, assim, e você também, uma necessidade até de resposta. Não, eu já vi, né? Ela viu que eu vi, então eu tenho que responder logo, eu tenho que responder rapidinho. Por falar em WhatsApp, deixa eu tirar o aparelho aqui. O WhatsApp, né, que está na palma da mão toda hora, né? Que é mais, se não me engano, é o mais usado hoje, né? As pessoas usam muito o WhatsApp. Sim, sim. Mudou o comportamento, inclusive, da comunicação. As pessoas pouco ligam, pouco falam ao telefone. É mais no WhatsApp, é isso? Exatamente. E está tendo muitos problemas em relação até ao entendimento, né? Porque quando você escreve um texto, muitas vezes não tem entonação, né? Não tem vírgula, não tem pontuação. Então, é difícil a interpretação. Você pode entender o que eu estou te falando totalmente diferente Aliás, do que eu diz estou que te tem falando. uma norma, uma regra, não sei, que não pode escrever com caixa alta. É tudo caixa baixa. Não sabia disso. Dizem que porque está sendo agressivo. Eu também não sabia, eu li antes do programa. Eu digo que como chama aquelas figurinhas? Emojis. Isso, eu acho fantástico. Porque você escreve alguma coisa, até eu sugiro muito para os meus pacientes, para colocar aqueles emojis que você quebra um pouquinho, você coloca uma piscadinha, você coloca aquela carinha mais ruborizada, então dá uma quebrada, porque senão fica só o texto, ele parece muito formal e às vezes até agressivo. Verdade. Né? Então eu acho que isso veio ao encontro assim, para quebrar, para mostrar um pouquinho do que você está querendo dizer. Eu estou Então louco para perguntar para você, mas eu vou fazer essa pergunta e você vai responder no próximo bloco. É sobre a política brasileira que dominou as redes sociais. A gente vai falar sobre esse assunto já já. Mas eu queria falar sobre... Você falou agora há pouco da Inglaterra, né? Que lá também aumentou nos últimos 5 anos o número de pessoas dependentes, e eu diria até doentes, né, em relação às redes sociais. A procura por especialistas em 70%, você disse? Aumentou na faixa etária entre 14 e 24 anos, em 70% em 5 anos. Em 5 anos. Transtorno de ansiedade e depressão. Nós temos estudos aqui no Brasil, não? Olha, eu não vi nada, mas provavelmente devem estar fazendo. Porque é meio recente, né? Essa coisa de perceber também que toda essa informação, a tecnologia está gerando alguns transtornos mentais, né? Então, eu acho que provavelmente no Brasil deve ter também. Olha aqui, a nossa produção preparou um VT, um videotape, né? Uma animação sobre o que nós estamos falando aqui. E o nome do VT, do vídeo, né, preparado, da produção, é Você Está Perdido no Mundo, como eu? Esse é o nome. Acompanhe.
a gente viu na imagem última, o mundo está caindo no abismo, né? Perdido, Perdido. né? A judiação, essa questão de humanidade está indo embora, né? Como é que pode? Por que tanta transformação? E tudo muito rápido, né? Tudo surgiu e já, tanto que falávamos agora há pouco do Facebook, pouca gente usa Facebook, né? É mais o Instagram mesmo e mais o WhatsApp, né? Você falava durante a exibição do nosso VT, do nosso vídeo, aliás, o vídeo foi lançado em 2016 e continua atual. E tudo muito recente, né? 2016, outro dia, né? E pelo jeito, daqui a 10 anos, pouca coisa vai mudar. E me preocupa o que vai acontecer daqui a 10 anos, sinceramente, pela quantidade de pessoas doentes que aparecem no meu consultório, me preocupa bastante, assim. Ou a gente vai ter que saber aprender a lidar com tudo isso. Né? Inclusive Voltar vocês não tem profissionais. como. Sim. Voltar não tem como, né? Tem que estar avançando. Ela é extremamente importante, ajuda muito nas comunicações, né? A gente se comunica com o outro lado do mundo, mas as pessoas não estão perdendo de se comunicar assim, olhando nos olhos, né? A gente vê às vezes em restaurante, às vezes eu saio com meu marido em restaurante, geralmente o nosso combinado deixa sempre o celular em casa, né? Geralmente leva só um para qualquer coisa, é uma emergência, né? E a gente percebe em restaurantes, em lugares públicos... A gente vê no vídeo, nos ônibus, no restaurante, dentro de casa, a família, né? É uma judiação. Então, perde esse contato. Então, é tão importante, também tem uma pesquisa nos Estados Unidos falando da importância do contato pessoal, que aumenta muito mais a confiabilidade, você confiar no outro, e também a questão do bem-estar, de sentir-se melhor. E que o contato demais virtual faz o efeito inverso, né? Então, você desconfia mais nas pessoas e diminui bastante o seu próprio bem-estar, né? Então, quanto mais tempo em rede social, digitando, diminui... Você vai perdendo, né? Vai diminuindo o seu bem-estar, e essa questão de confiar no outro, na pessoa, também diminui, né? Então, realmente é uma questão preocupante que tem que ser trabalhada, né? E tem que ter essa consciência. Antes da nossa parada, a psicologia teve que se atualizar, teve que se moldar a esse novo tema, a esse Com certeza. Teve que se atualizar? Sim, com certeza. Eu digo que onde tem pessoas tem psicologia. Então, em todo lugar tem. O ser humano é complicado. Então, aconteceu comigo mesmo. Na época começou o tal de mensagens, né? Era mensagem. Meu celular era simples e tal, e meus pacientes começaram: Danusa, então tem que ter o WhatsApp, que eu quero falar com você, e quero você não conversar. Tinha. E eu não tinha, e não queria ter. Mas daí foi tanta insistência, eu falei, tá ok, então eu tive que comprar um celular. Para não ficar excluída. Exatamente. Então, o que acontece? O ser humano tem essa necessidade de pertencimento, né? De reconhecimento. Então, não tem como a gente escapar disso. É do ser humano. É do ser humano, então a gente tem que realmente saber lidar com isso. Não é tirar da nossa vida, mas saber lidar. Muito bem. Deixa eu guardar o aparelho antes que toque, né? Antes que chegue um WhatsApp. Né? A gente vai fazer uma parada, nós voltamos daqui a pouco. Já vou perguntar para a Danusa. Pergunto agora e ela responde depois da nossa parada. Sobre a política, as discussões nacionais, se ela trabalhou muito, né? Na última campanha nas eleições. E ela vai falar para a gente sobre uma pesquisa feita no México, né? Sobre as redes sociais. Não saia daí, o Pauta Aberta volta já. Muito bem, voltamos. Segundo bloco do Pauta Aberta desta semana, estamos falando sobre redes sociais. Danusa Eucatib é psicóloga, é a nossa convidada desta semana. Deixei algumas perguntas no bloco passado, já vamos falar sobre o comportamento do brasileiro nas redes sociais, quando o assunto é política. Porque nas redes sociais todo mundo entende de política, né? Impressionante.
Danusa. É que nem técnico, né? Da seleção brasileira. Todo mundo entende de futebol, né? É bem isso aí. Você falava no bloco passado sobre uma pesquisa realizada no México. Os mexicanos também sofrem iguais aos brasileiros? Também. Inclusive foi bem até sobre política, na época de política e tal, e que eles estavam chamando de humor social. Humor social, né? O quanto refletia no humor essas notícias políticas. Parece um pouquinho aqui com o Brasil, né? A gente parece que tem alguma coisa a ver. Do pessoal lá estava discutindo muito sobre política, não lembro que ano foi isso, há pouco tempo atrás, mas que estava gerando um humor social, né? Então, o Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, que é a abordagem que eu trabalho, ele dizia da neurose coletiva, né? Que às vezes muitas notícias negativas geram um sentimento coletivo, né? Às vezes de uma ansiedade, de uma depressão, em relação, e aconteceu muito agora na época da política, né, do Brasil. Isso aqui. Talvez justifique o fato de muita gente se deixando de acompanhar o noticiário. Tem muita gente que já se tocou e está caindo fora. Eu vou te confessar que eu sou uma delas. Antes até das eleições, porque estava... E realmente gera uma irritação, uma indignação, um mal-estar, uma sensação ruim, né? Um mau humor. E eu comecei, antes até das eleições, de fato, comecei a não assistir mais, porque realmente estava me incomodando. Sim, porque tem figuras públicas, né, que aparecem na televisão e que te dão né, como se te agredisse, né? Exatamente. E você, para evitar, você não liga a TV, você não... Exatamente. Né? Porque influencia a gente, influencia. Não tem como não influenciar. Né? E eu percebia isso muito no consultório, na época das eleições, que as pessoas vinham assim numa irritação, numa indignidade e prejudicando o dia a dia delas. E muitas vezes a gente não tem o que fazer, né? Então, se perceber se isso realmente está te fazendo mal e, de repente, poder ter atitudes que realmente contribuam para o que você deseja. Né? De repente, em relação ao meio ambiente, cuidar do lixo, né? Pois Enfim, aí você... não adianta só se irritar com as informações. Aí você fala em desacelerar. Como é que é esse processo? Quando é que eu vou perceber, ou o telespectador em casa percebe, que já bateu no limite? Opa, tem alguma coisa errada, eu preciso parar. Qual é essa luz amarela acesa? Realmente é muito difícil, como a gente estava conversando, porque está no nosso dia a dia. Né? É difícil a gente perceber que aquilo está fazendo mal. Mas tem muito a ver com autoconhecimento, ter consciência da situação, olhar o próximo, se perceber, para ver que você anda irritado demais, estressado demais, às vezes aparentemente sem razão. Pode prestar atenção que alguma coisa aí que você está vivendo ou percebendo ou acompanhando que está te irritando. Então, talvez nível de irritação, de estresse já seria um sinal amarelo aí. E fazer o teste dos 30 minutos sem tocar no aparelho. Funciona? Com certeza. Eu aconselho muito meus pacientes, hora do almoço, do jantar, vai passear um pouquinho, deixa o celular em casa. Aconselho bastante isso. Você falou agora há pouco da palavra logoterapia. Logoterapia. O que é isso? Então, é a abordagem que eu trabalho, né, dentro da psicologia, que chama logoterapia, quer dizer logo, sentido, terapia. Então, terapia através do sentido. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito sem sentido de vida. Né? Então, é uma terapia muito contemporânea, porque elas têm tudo, têm dinheiro, têm poder, têm um amor, mas não tem sentido de vida. Né? Por isso, até a questão da alta taxa de suicídio. Parece um paradoxo, né? Exatamente. Hoje em dia tem tudo, a gente tem muita facilidade. E ao mesmo tempo não tem o essencial, né? Exatamente. Que é a vontade de viver. Exatamente. Então, isso é bem preocupante, tem que estar bem atento, e eu trabalho muito essa questão de sentido de vida, encontrar um sentido da vida, um propósito de vida, entender por que a gente está aqui, qual a nossa missão no mundo. Você tocou num assunto muito importante, porque nós estamos tratando aqui de redes sociais, de frustrações e depressão também. E o número exagerado de suicídios.
Quanto a gente coloca na conta aqui das redes sociais, hein? Olha, a gente não pode culpar as redes sociais, com certeza, mas que contribui, infelizmente, essa questão de comparação, a questão até do bullying, né, cibernético bullying, hoje em dia. Né? Então, de repente, é difícil a gente receber críticas, e receber crítica em massa fica muito difícil. Então, é lógico que tem porque pessoas virou terra mais de ninguém, sensíveis. Né? A internet virou terra de ninguém. Exatamente. Você O posta, anonimato Você posta algo e o anônimo te destrói. Exatamente. Então, é lógico que tem pessoas que mais sensíveis, né? Mas isso está contribuindo bastante, infelizmente, pelo esse aumento aí de casos de suicídio. E assim, do jovem, né, do adolescente até a terceira idade. Né? Não... A rede social está mudando o comportamento da família? Ah, com certeza, com certeza. Como a gente falou na criação dos filhos? É interessante isso de criação, porque como hoje em dia a gente tem muitas informações, na minha época eu tenho filhos grandes já, tinha que recorrer aos livros, né? Então, assim, era um número muito limitado. Exatamente, a Barça, na época da criação dos filhos, o Lamarck, um médico famoso. Então, você tinha que ir lá, e daí tinha todo um fundo, tinha todo um estudo em cima disso. Né? Hoje em dia, não, você dá um clique, hoje em dia eu não estou conseguindo amamentar, ou meu filho está muito problemático. Clica lá. Clica lá em blogs, muitas vezes de pessoas, né, que não têm um estudo, e dá a opinião delas ali, e de repente, pronto. Então, acho que isso está certo, ou isso está errado, ou ela deu conta, eu não dei conta, que o problema é comigo. Então, está bem complicado isso então, também. Nós estamos presenciando aqui, Danusa, nos momentos atuais, a mudança de uma nova sociedade. Isso que nós estamos vivendo, é isso? Exatamente. Essa nossa geração dos últimos 10, 15 anos, desde lá vem observando essa transformação da sociedade. Não a brasileira, a sociedade mundial, né? Isso, exatamente. É uma nova ordem mundial. Exatamente. E como a gente conversamos, não tem como voltar para trás. Não tem como, né? Não tem como. É irreversível. É irreversível. A gente tem que saber lidar com isso. Né? Saber lidar, da onde que vem essa informação, muitas vezes evitar, às vezes eu falo para pacientes meus, outro dia eu fui conversando com uma paciente que estava com dúvidas e tal, e foi num blog, foi outro, falei, não vê mais nada, vamos conversar, que muitas informações, diferentes informações, e a pessoa fica perdida, não sabe que caminho tomar. Porque tem muitas informações. Tem gente que fica internada, né, para se recuperar, sim, né? Sim. Então tem que tomar muito cuidado, aprender a saber lidar com tudo isso. E se perceber que aquilo está te gerando um mal-estar, né, uma depressão, de repente evitar por um tempo, quem eu vou acompanhar, o que eu vou olhar, qual a informação que eu vou atrás. Nós falamos de política e nós esquecemos de tocar no assunto que teve família que brigou com famílias que se separaram. Sim. Né? Essa questão de polarização, de que lado que eu tenho que estar. Né? As pessoas não entendem que a gente pode não estar de lado nenhum. Claro, né? Perfeito. Então, essa questão de respeitar, né, o outro, respeitar a opinião do outro. Se eu penso A e você pensa Z, você respeita o meu pensamento, claro. Eu respeito o seu. Mesmo porque não dá para discutir futebol, não dá para discutir política e tantas coisas. Com certeza. Cada um. Com certeza, e a gente tem que respeitar. Então, hoje em dia as pessoas pedem muito respeito, né, que você me respeite, mas muitas vezes eu esqueço de te respeitar. Né? Muito bem, estamos falando aqui de redes sociais, aqui com a Danusa Eucatib, psicóloga, mas você precisa saber também que nós temos as nossas redes sociais, são redes sociais para o bem. Você pode acessar as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, para você acompanhar este e outros conteúdos da nossa programação, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Danusa, para a gente concluir, você vê uma luz no fim do túnel? A gente falou de transformação, essa mudança toda, uma nova ordem da sociedade, a nova ordem mundial. Chegamos no limite, a partir de agora se discute como lidar com isso, porque voltar não tem mais, né? Sim, não tem como, né? Com certeza. O que você vê para o futuro em relação às redes sociais e o uso delas? Eu acredito muito, eu sempre sou uma pessoa muito otimista e esperançosa. Acredito muito que as pessoas vão aprender a lidar com tudo isso.
né? E não vão chegar a um ponto que até diminuir essa questão dos transtornos mentais, essas doenças mentais em relação à contribuição das redes sociais. Então, mas a pessoa tem que ter essa consciência, principalmente o adulto, que nós não somos dessa geração, né? Estamos chamando hoje de imigrantes digitais, né? Que não somos dessa geração. Então, o adulto perceber isso, quanto está prejudicando, quanto está ajudando, né? Que é lógico, tem o malefício, tem lógico, com certeza, o benefício, se perceber e ajudar no entorno ali, ajudar os filhos adolescentes, crianças, né? Que hoje estão com acesso muito rápido às redes, ao celular, né? Então, sim, eu acredito, sim, que as coisas vão se equilibrar. Eu acho que a gente está num momento de transformação, muito, muito rápido, mas sim, acredito que tudo vai dar certo. Muito bem. Então, curta a vida, né? Falar em curtir a vida, eu preciso dar uma informação aqui, que o rapaz do Facebook, Danosa, que criou o Curtir do Facebook, ele foi contratado pelo Zuckerberg, que é o dono do Facebook, e ele criou também, junto com um amigo, o Instagram. E tempos atrás eu estava lendo uma entrevista dele e ele saiu de todas as redes sociais. Como? Quem criou o Curtir não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem Instagram, cria e não usa? Aí ele explicou, porque ele precisa, com a família, curtir a vida. Sim, sobre isso que falamos aqui, né? Com certeza. Tem que começar a se perceber, ter essa consciência que a gente está perdendo tempo. Muitas vezes a gente perde tempo com as redes sociais. Deixa de viver a vida, curtir a natureza, né? Curtir no relacionamento, o namorado, o marido, os filhos. Os filhos, né? É verdade. E fica só nesse celular aí, perdendo tempo. Então, este aparelho aqui, utilize menos, né? E aproveite mais a vida. Muito obrigado pela presença, aprendemos bastante aqui. Obrigada, agradeço muito a oportunidade e o convite. E a psicologia tem trabalho, hein? Pela frente. E como? Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente volta com mais um tema e com mais convidados. Grande abraço, aproveite bem a sua semana, fiquem todos com Deus. Tchau, gente.